como veem, ficam muito bem retratados. Sem problema. Muito bem. Então, olhem, estamos aqui para recomeçar esta nossa tarde aqui da SEI e só antes de tudo recordar os avisos covídicos. Então, o uso de máscara, a desinfecção das mãos, o tentarmos ir mantendo as distâncias sociais, ao mesmo tempo que também podemos, com as pessoas com quem estamos mais próximos, naturalmente ir mantendo a conversa, e ali no bar, não nos esquecermos, não ficarmos acumulados no bar, sair para uma zona que possamos estar exterior, deixando lá as nossas coisas que tivermos tomado, que depois serão arrumadas. As coisas têm corrido muito bem, continuarão a correr muito bem com a colaboração de todos, e acho que é assim uma boa forma de também nos alentarmos, como ouvíamos aqui mesmo no vídeo, de nos ajudarmos a ter esperança neste tempo tão exigente. Então, estamos agora então depois da manhã em que tivemos uma primeira provocação pelo padre José Frazão, que nos obrigou a perceber verdadeiramente o que é isto de ver as coisas em Cristo, e também forçou-nos a olhar as coisas com uma outra sensibilidade. Pudemos depois aterrar em experiências deste olhar muito concretas com as oficinas, e agora, no fundo, voltamos assim a um momento de ter um grande plano, não é? Assim, uma forma um bocadinho mais abrangente, numa conversa muito informal, que de algum modo irá concretizar algumas das coisas que ouvimos de manhã, nomeadamente com o padre Zé Frazão, o que é que significa olhar para esta realidade, ser tocados por esta realidade, partindo da realidade de uma família, da família da Ana e do Henrique, que já vamos apresentar, mas ainda assim uma conversa um bocadinho mais também nesta informalidade, sem concretizar de um modo muito específico nenhum tema, e partindo naturalmente do olhar de Francisco, o que acontecerá depois. Nas oficinas teremos depois então 4 olhares mais específicos sobre temáticas diferentes, né? Que começarão cada uma delas com, justamente a partir do pensamento de Francisco, assim, uma espécie de síntese que possa ser provocadora por uma das pessoas que estará nessas oficinas, de um texto que seja importante de Francisco, das diferentes temáticas que serão abordadas, e depois com uma explicitação mais prática também a partir de testemunhos e de experiências das pessoas que estarão na oficina. E um bocadinho aqui também dar aqui o sentido da tarde, e depois, quando terminarmos a parte seguinte da tarde, o Padre Miguel virá aqui para nos dar indicações práticas para o que se segue. Muito bem. Então, aqui estamos para olhar o mundo e a Igreja a partir de Francisco, com o Henrique Capozzo e a Ana Margarida Carveiro. O Henrique e a Ana são casados, pais de 2 filhas, eles já também vão dizer mais alguma coisa sobre eles, e por isso é muito a partir desta realidade que, de algum modo, e seguindo também um bocadinho aquilo que nos dizia o Padre José Frazão hoje de manhã, vão ser hoje para nós também interlocutores do Evangelho. Não é? Como é que o Evangelho toca a vida deles e como é que eles também procuram, no seu limite, na sua simplicidade, responder a essa provocação do Evangelho e, de algum modo, se calhar, também com este testemunho, ajudar-nos a descobrir dimensões do modo como a palavra de Deus pode tocar vidas concretas que nós até agora não conhecíamos. Então, vou começar por apresentar o Henrique. O Henrique Raposo é pai de 2 filhas, é casado com a Ana, é também escritor e cronista, quer no Expresso, quer na Rádio Renascença. Além de tudo, segundo o próprio diz, depois de batizado em 1979, anda nos últimos anos a tentar regressar a casa, assim, num caminho de aproximação. E o Henrique disse que eu só podia dizer isto sobre ele, agora eu digo a outra parte, que é, e neste caminho de regresso a casa é muito bonito, enfim, o poder conhecê-lo um pouco mais de perto e perceber a verdade com que o faz e o sentido também de integridade com que faz esta busca, e nesse sentido é muito bom e é assim um grande privilégio estar aqui hoje com ele e com a Ana. E vou pedir ao Henrique que apresente a Ana, já agora. Boa tarde a todos. Bom, aqui é a Ana Margarida Carveiro, é o amor da minha vida, é a minha mulher, mãe das minhas 2 filhas, Sofia e Leonor. Tem na prática 2 licenciaturas em Literatura e Ciência Política, fez parte de 2 governos desta ditosa nação e agora é diretora de comunicação de um escritório de advogados. E
E é o amor da minha vida, não sei se já tinha dito. Obrigada, boa tarde a todos. Para mim é um papel um bocadinho diferente este estar aqui deste lado, porque no âmbito da minha profissão costumo estar do outro lado, ali atrás do palco, e foi um bocadinho desconcertante aceitar este desafio. Como sou organizadora de eventos, vou recordar o Padre Zé Maria de que se esqueceu de mencionar a app. Nós depois daí, para o fim, havemos dar aqui o código da app para fazermos outra vez a nuvem, por isso tenham a app preparada, mas mais assim, quando estivermos a terminar a conversa, fazemos essa parte. Mas obrigado pelo lembrete, é mesmo bom. Faz parte. Começou um distraído profissional. Bom. E por isso eu diria só que sou mãe da Leonor e da Sofia, sou também pai às vezes da Leonor e da Sofia, porque os papéis confundem-se e complementam-se, e isso tem sido uma aprendizagem muito rica nesta experiência da parentalidade. Aproveito para apresentar o Padre José Maria, que conheço o Zé Maria há mais de 20 anos já são mais de 20 anos. Foram campos de férias, foram Centro Universitário Manuel da Nóbrega, é agora visita recorrente lá de casa, e tem-nos ajudado também neste caminho na fé como ser humano, como pessoa, na fé como casal e na fé como família. E, portanto, passo agora a palavra. Vamos lá a isto. Então, como eu disse há pouco, nós vamos sobrevoando aqui alguns temas que têm claramente a ver com o Papa Francisco, têm também a ver com a Igreja e com o mundo, mas não vamos distinguir aqui os temas da Igreja e do mundo, não é? Eles, no fundo, são temas que interessam-nos como pessoas, e também à Ana e ao Henrique, que lhes interessam como pessoas e na sua própria condição. E por isso, acho que era quase que o óbvio, vamos começar pela família. Não é? Acho que todos temos presente aquilo que foi a provocação que o Papa Francisco nos fez também com a Amores Laetitia, e certamente que é um texto muito inspirador, mas que ao ser um texto inspirador também não deixa de, em alguns momentos, apontar e diagnosticar algumas feridas. E, nomeadamente, uma das coisas que o Papa Francisco diz é que ninguém poderia pensar que o enfraquecimento da família, como sociedade natural, fundada no matrimónio, possa ser algo benéfico para a sociedade. E parece que às vezes podemos cair um bocadinho nesta tentação, que a desagregação total da família poderia ser alguma coisa que, enfim, do que poderia ser benéfica. E um bocadinho partindo desta condição de família, eu ia começar aqui por perguntar ao Henrique, que sinais é que tu encontras, que possam, de algum modo, no modo como vivemos, no modo como são organizadas as nossas cidades, que podem enfraquecer esta experiência e esta possibilidade da família? Bom, isso dava uma sessão inteira de vários fins de semana. Eu acho que a família está de facto num caos, numa crise gigantesca. As taxas de divórcio em Portugal falam por si. Estamos a falar de 70% ou mais. Existem, a meu ver, razões materiais, estruturais, mas as mais fortes, a meu ver, são do foro mental, são das nossas percepções, são do nosso olhar, para citar o Padre Frazão. E nestas questões mentais, eu acho que a grande questão tem a ver com os homens. Eu acho que se fala muito da mulher e acho que é tempo de fechar esse assunto, porque já se debateu, nós sabemos o que é que temos que fazer para que as mulheres tenham carreiras em igualdade com os homens. Nós sabemos o que já fizemos esse discurso todo. Aliás, se me convidaste, estavas à espera de um sentido crítico. O Papa Francisco fala, registrei aqui, apesar das melhorias notáveis registadas no reconhecimento dos direitos da mulher e da sua participação no espaço público, ainda há coisas a fazer. Eu acho que chega disto. Nós temos é que falar dos homens e dos seus deveres em casa. Porque o maior entrave, e nós assistimos isso, as famílias implodem, os divórcios acontecem porque, e não tenham nada a dúvida disso, os homens não querem assumir em casa a sua parcela
de cuidador. De cuidador, para começar, uns filhos. Mas depois entramos numa fase mais avançada, onde também é preciso cuidar dos nossos pais e mães que estão acamadas. E nós vivemos numa sociedade, numa cultura, onde só treinamos as mulheres para esse papel de cuidador. E não treinamos, não educamos os homens, os rapazes, para isso. Não. Tu, homem, não vais ser o sonhador e o empreendedor enquanto a tua mulher fica em casa a tomar conta dos filhos. Não, tu tens que fazer a tua quarta parte. E não é ajudar. Eu ajudo a minha mulher. Isso é treta. Tu tens que fazer igual ou mais. No meu caso, eu acabo por fazer mais, porque quando começámos a ter as nossas filhas, eu já tinha uma carreira, no fundo já era alguém, portanto podia perfeitamente abdicar de uma velocidade de cruzeiro e ter uma carreira mais lenta e ficar eu a tomar conta das miúdas e dar a oportunidade à Ana para que ela lançasse a sua carreira. Portanto, aliás, os números, agora na pandemia, um indicador muito objetivo, papers académicos. Os papers académicos deles mantiveram-se iguais. Ou seja, a submission, entregar o paper académico. Os papers académicos delas foram por ali abaixo. Porquê? Elas é que ficaram durante estes anos, estes já são 2 anos, são elas que cozinham, são elas que cuidam das crianças, são elas que fazem os trabalhos de casa. E eu, como homem, acho isso uma infantilização do homem. Então, o homem não é capaz de cumprir a tarefa moral fundamental do ser humano, que é cuidar dos outros, neste caso de crianças, ou de velhos, ou de idosos acamados. Porque as mulheres não têm a presença no espaço público que devem ter, porque chegam àquela idade-chave, que são o final dos 20, os 30 e os 40, porque as suas carreiras são sistematicamente interrompidas pelo seu papel de mães. Porque os homens ainda hoje, se quiseres, as mulheres avançaram. Estão em 22. As mulheres, e nós educamos as nossas filhas nesse pressuposto, e nem sequer há dúvida. Estamos em 2022 para as mulheres, mas os homens estão em 1950. Ainda não se adaptaram a isso. E, portanto, obviamente, nesse quadro, as famílias implodem e não têm filhos, ou quando só têm um e nunca vão ao segundo, e mais, são as próprias mulheres que decidem, e com razão, se é para isto, sou eu a única que se sacrifica, sou eu a única que sacrifica os meus sonhos profissionais, então não vale a pena. Portanto, a grande revolução que falta fazer é dos homens, e não é... Ou seja, para resumir o que eu estou a dizer, deixemos de falar das mulheres no espaço público, sabemos o que temos que fazer. O que é fundamental hoje em dia, e eu desafio sobretudo as mães e os pais que têm rapazes, a grande revolução é os deveres que eles têm que ter, como homens, dentro de casa. Porque sem isso nunca vai haver igualdade entre homens e mulheres. E vamos ter este mal-estar familiar permanente, com taxas de divórcio de 70%, ou talvez mais agora. Eu se calhar completava aqui um bocadinho a ideia, porque é evidente que as mulheres no espaço público são invisíveis, muitas vezes. São as organizadoras e nunca as protagonistas. E nós vemos isso na maior parte dos comentários de telejornais, nos programas de comentário que há depois, de debate. Mas isso é porque elas estão em casa a deitar as crianças e não têm outra escolha. Ou seja, a invisibilidade é uma abdicação. E uma abdicação que não é fruto da liberdade de escolha. Porque isso nunca lhes é... A questão não é posta assim, porque os pressupostos do matrimónio não são iguais. E acho que era essa a ideia que o Henrique queria realçar. Não são iguais por uma questão de educação, por uma questão de percepção de como as coisas devem ser. E dou aqui, eu vou ser sempre muito prática, dou exemplos muito concretos. Eu sou a mãe que não vai buscar à escola, porque estou no escritório a essa hora. É o Henrique que vai buscar.
mas é a mim que telefonam para contar como é que foi o dia. Telefonavam quando elas andavam na creche ou no jardim de infância. Era a mim que telefonavam, era a mim que contavam as gracinhas no dia seguinte de manhã, como se ele não fosse o pai que estava lá todos os dias, às 3 da tarde, às 4 da tarde, a buscar. Porque achavam que não era o mesmo interlocutor, ou seja, nós todos, como sociedade, assumimos que os pais são uma espécie de entidade menor na construção da família. E se me permitem, eu se calhar aqui vou esticar-me um bocadinho, mas vê-se bem, por exemplo, com a questão da pandemia, a facilidade com que se impediu os pais de entrar nas consultas médicas, nos partos, porque são dispensáveis. Afinal, são dispensáveis. E, portanto, confirmamos esta ideia de que o pai é uma espécie de ator secundário da família. Continua a ser a mãe, a atriz principal e aquela sobre a qual recai toda a responsabilidade e todo o peso. Mas então, um bocadinho contando com esta, enfim, partindo daquilo que é essa vossa percepção, como é que aquilo que é a proposta da Igreja, não é? Que fala muito, uma palavra-chave naquilo que é o modo como a Igreja faz também a proposta da relação de homem e de mulher tem a ver com a complementaridade, não é? Também, ou seja, com a valorização daquilo que é diferente em cada um, não é? Portanto, sem colocarmos aqui naturalmente em causa aquilo que é a igualdade, a dignidade de cada um. Como é que sentem que a Igreja pode ter nesta realidade que é do mundo e que está muito para além daquilo que é só a experiência do matrimónio cristão, né? E não é só um problema neste sentido de cristãos ou não cristãos, mas como é que a Igreja, partindo daquilo que é a sua tradição, poderia fazer aqui uma proposta desafiadora? O que é que te parece, Sana? Parece-me que isto também é uma questão de cruzamento de olhares, não é? A Igreja procura cruzar todos os olhares, todas as visões particulares e acaba por se focar excessivamente nos grandes temas. Em termos públicos, passamos muito tempo a discutir a questão da inclusão dos recasados, dos homossexuais, os grandes temas. E prestamos muito pouca atenção, como Igreja, aos pequeninos temas do cotidiano. O que é que me afasta de Cristo no meu dia-a-dia? E nesse sentido eu diria que, sobretudo, esta visão tradicional da família e do papel da mãe e do papel do pai continua muito presente, não é? Nós vemos, por exemplo, quer dizer, as nossas filhas andam na catequese, há pouquíssimos catequistas homens. A catequese também é um fenómeno, e basta olhar para este auditório, que também é maioritariamente feminino. A organização da Igreja, como corpo, como vida, é levada para a frente pelas mulheres, no seu dia-a-dia. E na organização da catequese, na organização dos encontros. Mas depois, isto aconteceu-me recentemente, e há uma sobrevalorização da mãe que menoriza o pai. Ainda recentemente ouvia numa homilia que a mãe é muito importante. E a mãe é... Não, dizia que é mais importante. A mãe era o elemento mais importante das famílias. E eu percebo o sítio de onde isto vem e a benevolência com que é dito. Mas isto prejudica a educação dos rapazes e prejudica esta construção em igualdade. Já me perdi um bocadinho, não foi? Henrique, não sei se queres complementar um bocadinho. Quero sublinhar o que a Ana disse, porque eu acho aquilo que eu sinto da parte da Igreja é uma colagem e dos católicos, desculpem-me a abstração, eu sinto que vem dos católicos ainda uma colagem a estes papéis tradicionais que limitam a mulher. A ideia de que... Mas com benevolência, atenção, isto não vem de um sítio mau, esta hipervalorização, se calhar aqui vamos discordar. Espera aí, o Eu inferno, vejo de uma maneira muito mais benevolente. Não está um inferno cheio de boas intenções? Eu acho que a Igreja tem que fazer um esforço para procurar, de facto, uma igualdade entre homem e mulher. E isso só é possível, repito, através de uma abdicação de poder da parte dos homens. Por exemplo, eu, voltando ao nosso caso, estamos aqui como família, eu abdiquei de poder público, ou seja, atrasei a minha carreira, a velocidade da minha carreira, para cuidar das miúdas e para dar a oportunidade à Ana.
esta abdicação de poder é dificílima. Eu não estou a dizer que é fácil. É um processo de construção, de reconstrução, mas no qual a fé me tem ajudado imenso. Como eu digo a brincar, os meus jesuítas, tu, o Paulo. Ou seja, não é um processo fácil, é uma educação. Mas tem que ser feita, e tem que ser feita desde o início. E eu não vejo isto a acontecer. Eu continuo a ver nos pátios, ainda esta semana ou há 15 dias na escola, eu tive que basicamente organizar uma revolta das raparigas contra os rapazes, porque os rapazes controlavam o pátio, só eles é que jogavam a bola, quando a melhor jogadora da escola é a Kika, que é a melhor amiga da Sofia, e eles não queriam que ela jogasse porque ela é muito melhor. E, portanto... Não, e muito naturalmente estava toda a gente a assumir aquela estrutura de poder. O pátio é dos rapazes e a Kika não podia jogar. Espera aí, nem pensar nisso. Nem que tenha que falar com a professora. Ou seja, há esta estrutura que é intelectualmente, moralmente fortíssima, que é o espírito a comandar a matéria, mas neste caso num sentido mau. Eu acho que a Igreja tem que fazer, desculpem, mas tem que fazer um enorme caminho nesse sentido. Continuamos a ouvir homilias que não lembram o diabo. Eu se calhar pegava aqui também numa... Eu espero que a companhia tenha bons advogados. Eu se calhar pegava também aqui numa ideia sobre a estruturação da sociedade e pelas instituições. Nós tínhamos o bairro, a vizinhança, a aldeia, a família e a igreja. E ao longo dos tempos o bairro esvaziou-se, não é? As pessoas foram ficando cada vez mais sozinhas. A aldeia já não é, já tem deixado de existir como comunidade e tornando cada vez mais difícil até a vida em família. A família, eu tendo a ser mais otimista, tendo a ser bastante mais otimista, está em crise um determinado modelo, na verdade, porque o que nós temos é toda uma reconstrução da família e do que é a família e como ela se reforça. Mas depois temos aqui a Igreja, e a Igreja não pode falhar. Quando tudo o resto está num momento de reconstrução, então a Igreja também tem que contribuir para essa reconstrução, que é ser um pilar quando os outros estão a falhar, sobretudo o do bairro, o da vizinhança e o da aldeia, da comunidade. Quando nos falham, nós temos que conseguir olhar e refletir-nos também. E, portanto, tem aqui um papel de ajudar na construção com imaginação. Sobretudo olhando, uma ideia que me ficou muito da manhã é olhando para o futuro sempre como um tempo bom que ainda está por vir. E num tempo de desesperança, esse é o papel da Igreja. É voltar-nos à esperança. Isso era uma provocação? Então, só para aqui uma coisa, porque estava aqui um pouco a... Eu acho que as provocações que a Ana e o Henrique nos fazem são especialmente difíceis também pelo tempo que vivemos. E porque elas também se inserem, num certo sentido... Enfim, eu acho que as grandes crises, todas as crises, são sempre crises antropológicas, não é? Sobre a dificuldade que temos de perceber o que é verdadeiramente o ser humano, como é que o ser humano se diz a si próprio. E eu creio que o Papa também fala nisso, também na Amoras Laetitia, de um certo esvaziamento antropológico. O que é que de algum modo, o que acontece é que nós nos esquecemos que somos criaturas, não é? E ao esquecermos que somos criaturas, de algum modo, partindo até um bocadinho daquilo da inspiração de parte daquilo que nos disse hoje o Padre José Frazão, esquecemos que somos recebidos como filhos, como filhas de Deus. Se quiserem, não é? Nós tínhamos aquele velho axioma grego, não é? Conhece a ti mesmo, não é? E este axioma, de uma forma culturalmente muito forte, tornou-se o faz-te a ti mesmo. Tu é que te inventas a ti próprio. E, nesse sentido, deixamos de ser criaturas porque deixamos de ser criados e achamos que tudo aquilo que somos depende da nossa criatividade, da nossa imaginação, daquilo que nós queremos fazer. Ora, isso também, de algum modo,
influenciou a maneira como nós olhamos para o ser mulher e para o ser homem. E também achamos que o ser mulher e o ser homem depende apenas aqui da nossa própria imaginação, daquilo que nós definimos como aquilo que é o papel de ser homem e de ser mulher. E aquilo que seria o que é dado, o que vem pela própria natureza de ser homem e ser mulher, parece que foi esquecido. E eu sinto que a grande ratoeira em que nós podemos cair como igreja é ficamos tão assustados com aquilo que é provocador, com esta questão que é uma questão muito séria do esquecimento de que a vida é dom, com esta crise antropológica que nos faz esquecer que somos criaturas, ficamos tão assustados nisso que às vezes nos agarramos a uma visão do ser homem e de ser mulher, como tudo também se estivesse pré-determinado, já tivesse tudo dito de uma vez por todas e não tivéssemos que ter um olhar crítico a partir do Evangelho sobre essa realidade. Eu creio que aquilo que a Ana e o Henrique nos trouxeram aqui hoje não foi, de repente, pôr em causa todo aquilo que é a própria tradição daquilo que a Igreja nos oferece, como o ser família, o ser homem, o ser mulher, mas justamente fazer aquele exercício que o Padre José Frazão nos propunha esta manhã, não é? Como é que nós deixamos que um Evangelho tocado pela realidade se possa também, de algum modo, perceber que caminhos novos é que se abrem a partir daqui, não é? Porque, e nisto que a Ana dizia agora, eu acho que é uma interpelação muito séria, que é, em vez de ficarmos assustados, porque eu acho que é isso que nos acontece, ficamos de tal maneira assustados que perdemos a esperança de perceber que então e agora? Como é que partindo desta realidade, que sim, que é uma realidade desafiadora, que é uma realidade quebrada, que é uma realidade cheia de aparências de bem, sem dúvida alguma, não é? Mesmo nisto do faz a ti mesmo, não é? Porque há problemas muito sérios quanto à orientação sexual, a Ana também referia isso, há problemas muito sérios até com, às vezes, o desencontro com aquilo que eu biologicamente sou e aquilo que eu me sinto, e são problemas muito sérios, não é? Mas ao mesmo tempo também há esta ideia do faz a ti mesmo, que até desvaloriza a seriedade destes problemas, mas ao mesmo tempo nos bloqueia a capacidade de respondermos com verdade e com humanidade e com misericórdia a muitas destas situações. E por isso eu creio que é realmente aqui uma questão muito, muito séria, eu acho que interessante para continuarmos a conversar e se calhar desbloquearmos-nos dos receios que temos de ficarmos às vezes presos só ou é uma coisa ou é outra. Porque é profundamente cansativo viver assim. É muito cansativo. Não é? Eu acho que nós hoje, esta questão que dizemos das bolhas, das redes sociais, de toda esta lógica muito só, mesmo, é muito engraçado, não é? A Ana há bocado falava até dos comentadores e nós virmos, muitas vezes os comentadores são postos só um contra o outro. Nunca é feito um debate para tentar perceber o que é que nós aqui conseguimos construir em conjunto. Não é? É muito difícil. Essa lógica é sempre muita lógica de contraposição. Mas, bom, eu já estou a falar demais. Vou passar outra vez aqui a bola para a Ana e vou indo aqui na conversa. Não é? De algum modo, esta questão aqui antropológica coloca-nos também no tema de um certo relativismo, que é uma palavra que ouvimos hoje, e há aqui um tema que quer enfim, o Henrique tem escrito mais sobre isso publicamente, que é muito esta questão também o tema da verdade e da importância da verdade, não é? Mas, de algum modo, não é? Mas aqui vou começar pela Ana, esta ideia também que dizia desta forma antropológica de iludir os limites, iludir que estamos condicionados, que não somos todos aquilo que gostaríamos de ser. É um grande desafio também do ponto de vista da educação, no modo em que se educa para reconhecer os próprios limites e, ao mesmo tempo, também se ajuda as pessoas a perceber que a liberdade se constrói justamente na aceitação desses limites. Não é? Por isso, a pergunta que gostaria aqui de fazer à Ana é como é que se educa para a liberdade ao mesmo tempo que se ajuda a aceitar os limites que a própria vida nos traz? Esta pergunta é especialmente difícil. Até porque, quer dizer, isto é um grau de exposição, portanto, desculpem-me se de alguma forma eu me exceder. A nossa maneira de educar é muito condicionada pelas filhas que temos e não pela ideia de educação que tínhamos. E essa foi uma aprendizagem que fomos tendo da melhor maneira possível, que é, à medida que elas vão crescendo e que vão crescendo como pessoas, nós fazemos também, simultaneamente, o luto dos pais que não somos.
dos pais que sonhamos e que não vamos ser. E o luto, porque é também um bocadinho o luto das filhas que tivemos, que não tivemos, que imaginámos e que não são. Num exemplo muito descontraído, muito leve, eu era a menina que tinha muito boas notas na escola, muito certinha, não partia um prato, muito tranquila. A minha filha mais velha é um poço de criatividade que pega naquela planta e vai imediatamente desenhá-la, pintá-la, reconstruí-la de formas que eu não sei, eu não consigo imaginar. A minha imaginação não me leva por ali. E por outro lado, tendo uma filha mais nova com perturbação do espectro do autismo, também acabámos por aprender uma série de coisas novas, por exemplo, que a empatia se pode ensinar, que não nasce connosco, que nós podemos ensiná-la, que a ética se ensina pelo exemplo, se ensina com uma série de narrativas, de histórias, de exemplos do cotidiano e que nós ensinamos o bem e o mal, ensinamos o humor, ensinamos a ironia, tudo isso se ensina. E, portanto, nós estamos como pais permanentemente desafiados a levarmos-nos mais longe e, num certo sentido, a sermos muito mais livres. Porque não somos o que imaginamos. Nós não somos aquele plano de vida que tínhamos. Deus pegou no nosso guião, lá o argumento que estava escrito para a família Craveiro Raposo, pegou naquilo e atirou ao ar. E as páginas não estavam numeradas. E agora arranjem-se. E agora aprendam. E agora construam uma história, sabendo nós que bênção. Bolas, tipo, se isto era para acontecer a alguém, ainda bem que foi a nós, porque é muito divertido reordenar páginas e reconstruir, mesmo nos dias mais difíceis. Mesmo nos dias mais difíceis, de facto, não dá muita vontade de rir, não dá muita vontade de ir onde quer que seja, mas ainda bem que somos nós e ainda bem que Deus confia em nós desta maneira. E, portanto, se calhar fugi um bocadinho, mas a liberdade tem-nos sido dada, foi-nos dada como graça. Foi-nos dada mesmo como graça, por Deus. Ana, tu falavas aqui um bocadinho da educação da sensibilidade, da ética, também do sentido de humor. Um bocadinho pegando naquilo que eu dizia no início, não é? Que é, no meio deste mundo, às vezes tão desconstruído que temos, e sendo a preocupação da transmissão do sentido e da verdade uma preocupação, Henrique, como é que neste contexto que é o vosso concreto, como é que se vai educando para esta verdade? Não é? Como é que se ajuda as duas filhas, já de si com histórias tão diferentes e com condições também, de pontos de partida tão diferentes, a encontrar o sentido da vida? Bom, educar na liberdade, sempre, e essa liberdade tem uma componente de responsabilidade, e essa responsabilidade começa logo por saberem que há uma parede com a qual a liberdade tem que se confrontar, que é a verdade. E há uma verdade objetiva, que é empírica, 2 mais 2 são 4, não são 5. A nossa Sofia, que é mais velha e é criativa, às vezes acha que 2 mais 2 é 7. Não, filha, é 4. E não gosta de geografia. E começa a desenhar um mapa como... Não, a Península Ibérica não é assim, é assim. Há uma realidade objetiva e depois há a realidade, a verdade fundamental, que é, há uma verdade universal, moralmente falando. Há um código de ética universal, cuja representação máxima é o Evangelho, e sempre que tu furas essa parede, estás a pecar e tens que se submeter a um processo de expiação, de culpa, pedires desculpa, etc, etc, etc. E começo por aí. Nós, objetivamente, somos privilegiados, vivemos num bairro ótimo em Lisboa, mas eu venho de um background de pobreza e nós forçamos, muitas vezes, não é forçar, quando vamos ver a minha família, voltamos para esse ambiente, mas há esse objetivo, de facto, que elas percebam que há outras realidades, e que há a pobreza,
E que Jesus, quando veio ter connosco, começou por ali, pelos periféricos, pelos mais pobres, pelos esquecidos. Procurámos uma paróquia que não fosse, desculpem-me para abreviar, que não fosse beta. Betos e beatos juntos é complicado. E, portanto, procurámos... Não leves a peito, não leves a peito. Contigo, eu também sou um bocadinho beto, não te preocupes. E procurámos uma paróquia onde elas sentissem que existe uma mistura social, que é a mistura do Evangelho. Portanto, quando nós estamos agora em Coimbra, as miúdas estão em Coimbra, a paróquia da Ana em Coimbra é perfeita porque mistura desde o senhor doutor até à senhora que limpa as escadas. E isso em Lisboa, no qual nós somos, não é fácil. Depois procuramos outras coisas. Nós somos pais preocupados com o CV da escola. Eu acho que não é por aí. Eu prefiro mostrar os livros de pintura onde está o Van Gogh e elas a seguir tentam imitar o Van Gogh do que estar a estudar a gramática ou as contas de dividir que agora não são iguais àquelas que nós fazíamos. Ainda por cima há esse problema. As contas de dividir agora são uma sucessão de contas de menos, mas pronto. Somos pais preocupados com a arte, com a música, com a quinta. Usamos muito a quinta dos meus pais para ir ao reencontro da terra. Aqueles momentos de contemplação que se falou de manhã são mais fáceis na quinta, de facto. E com as competências sociais, eu diria que também num mundo em que o trabalho é cada vez mais caracterizado pela tecnologia, mais do que nunca importa. A tecnologia vem substituir muito trabalho que é possível automatizar, mas não vem substituir a imaginação e a mais-valia que é o conhecimento humano e o trabalho em conjunto. E nós acreditamos muito que da comunicação e do conjunto sai um todo que é muito maior que as partes. E, portanto, sentimos que é mais importante trabalhar as competências sociais do que, lá está, a conta dividir, que é a minha responsabilidade e não dele, portanto não se preocupem. E que passa muito por aí. Em vez de sermos pais obcecados com a nota do teste, somos pais relativamente obcecados com a maneira como lidaram com o confronto no recreio. Como é que ultrapassaram uma determinada situação de discussão de amigas sobre quem é que se anda a ignorar e a fazer mal umas às outras, mas coisas se me permites, miúdas. Há um ponto fundamental que eu sei que tu também gostas, que é como manter a verdade. Sim. Sem ser dogmático, que é uma coisa extremamente difícil, que nem os adultos, nós como adultos temos dificuldades. Como é que ensinas isso? Um exemplo muito prático. Nós dizemos às miúdas que o Pai Natal não existe, o que existe é o Menino Jesus. E como é que tu mantens a tua crença, o teu valor, sem cederes ao relativismo, lá está, mas mostrando empatia com os outros. Sim. E a regra é, se te perguntarem, tu dizes o que é que tu pensas. Ou seja, o que existe é o Menino Jesus e não é o Pai Natal. Mas tu não vais procurar o confronto. Tu não vais procurar... Porque tu tens que ter empatia com as pessoas que não estão na tua escala de valores. Sim. Mas não cedes quando, de facto, te perguntarem. Não destróis os sonhos do outro, que está à espera do senhor de barbas que vem pela chaminé, mas não abdicas de explicar que o Menino Jesus vai nascer no Natal. É esse o equilíbrio. Enfim, eu ia exatamente pegar nesta questão que o Henrique adiantou-se aqui à questão que tinha, que é muito isto, ao mesmo tempo que no fundo há aqui uma grande preocupação com a empatia, não é? Com aquilo que é a história de cada pessoa. Mesmo dizia, não é? Estão mais preocupados com os conflitos do recreio do que com a nota do teste. E ao mesmo tempo com este desejo que têm de
transmitir uma integridade de vida e um compromisso com uma verdade que quer do ponto de vista daquilo que é, portanto, a realidade empírica, quer do ponto de vista que é aquilo realidade moral, para vocês é claro e há, no fundo, linhas vermelhas claras, não é? Como é que, no fundo, se treina, não é? Deram aqui um exemplo concreto, mas se quiserem aprofundar um bocadinho, como é que se treina as pessoas a serem, ao mesmo tempo, empáticas e não se absolutizarem elas próprias e ao mesmo tempo também terem este compromisso com a verdade, não é? O Papa Francisco também, num texto da mensagem para as comunicações sociais, falava justamente da importância da educação para a verdade, não é? Por isso, a pergunta é essa, se calhar aqui pegando em algumas coisas que já disseram, como é que se educa para a verdade num mundo tão plural e tão exigente? Nós vivemos num mundo, de facto, que é muito ruidoso e, falando em linguagem política, quer as esquerdas, quer as direitas, são demasiado libertários no sentido em que parece que só se respeita o eu, os meus apetites. Tudo é relativo ao eu e deixamos de ter referências que a Ana falou há pouco, referências coletivas, que não são o coletivismo, que tivemos péssimos exemplos no século XX, não é? Mas são laços fundamentais sem o qual não há ser humano. A pessoa... Já não sei o que é, se fosse tu ou o Paulo, uma vez disse-me que não há indivíduos, há pessoas. O indivíduo é este eu isolado. A pessoa humana, sou eu, mas tenho laços com os meus vizinhos, com a minha paróquia, com a minha empresa, com a minha cidade, com a minha família, com o meu país, com o meu sindicato. Dou-te um exemplo. A Sofia, a mais velha, toda das artes, fez agora pequenos postais de Natal. Para quê? Para dar aos vizinhos. Então, andámos pelas ruas e os vizinhos são mesmo vizinhos, pessoas que moram onde nós moramos, mas também os senhores que têm as lojas lá e que muitas vezes não são dali de Alvalade, são da Póvoa de Santiria, são de Queluz, são do Barreiro. Toda a gente. E curioso, é engraçado, com estes 15 cartazes que ela fez, nós tentámos dar amor de vizinhança a pessoas de diversas classes sociais, diversas raças, diversas etnias, diferentes religiões. Demos cartazes de Natal a comerciantes muçulmanos, que nos acolheram, obviamente. Isto é um exemplo. E, desculpem, eu só consigo pensar por exemplos. Outro exemplo prático, ainda agora antes do teste de matemática, ela estava preocupada se ia ter bom, mesmo com a nossa pedagogia, é muito preocupada com os testes e com as notas. Esquece isso. Eu vou-te dar agora um teste moral. Em qual das situações o pai ficava mais zangado contigo? Tu não estudavas e tinhas muito bom, estudavas muito, esforçavas-te e tinhas suficiente. Em qual das situações o pai ficava zangado contigo? E ela deu a resposta certa. Não se esforçando, tinha muito bom. Escolarmente seria o melhor resultado, mas moralmente era o pior resultado. É assim que eu tento... Estou-me a lembrar de outro caso prático. Há uns anos, uma organização católica, não vou dizer qual, colocou-me como júri de um concurso. Tínhamos de escolher qual a criança e qual a família mais socialmente responsável. Aquela criança tinha que ser um exemplo, no fundo, cívico. Mais de metade das submissões não tinham nada a ver com isto. Os papás diziam: a minha filha é excelente a inglês e matemática, vai ser médica, toca Beethoven no piano. Mas o que é que não perceberam aqui? Nós não estamos a avaliar aqui o CV escolar da sua filha, nós estamos a avaliar um exemplo cívico e de amor. Quem é que ganhou? Foi uma família que já tinha 4 filhos e adotaram mais 2 com deficiência. Era isso que se procurava. Mas mais de metade das famílias
que se candidataram não perceberam. E mais, isso tem muito a ver com, desculpem-me a franqueza, um defeito no qual os colégios católicos estão a incorrer. Estão obcecados com os rankings, e estão-se a esquecer de muita outra coisa. Tudo, ou seja, estão-se a esquecer de tudo devido à obsessão com a qualidade dos meninos nos rankings finais. Ou se calhar indo um bocadinho também ao que dizias logo no início, é a aparência do bem e não o bem. Quer dizer, para nós é bastante claro qual é que é a verdade, porque se estivermos sempre nos grandes temas, então de facto fica tudo muito nublado. Mas se olharmos para os exemplos concretos e pequeninos, é muito fácil, é muito mais fácil encontrar a verdade. Muito bem. Enfim, eu acho que este, mais uma vez, não é um bocadinho como no tema que falávamos há pouco, às vezes as desagregações antropológicas, também a nossa relação com a verdade muitas vezes é difícil. Eu acho que aquilo que o padre José Frazão disse hoje de manhã sobre o modo como o Evangelho ainda não foi dito de uma vez por todas, porque ainda que a palavra já lá esteja, tem que se abrir à realidade de muitas pessoas, acho que é assim um ótimo critério. Não é? O Papa Francisco também, numa conversa que teve com o sociólogo francês, o Dominique Volton, explicava isso, não é? Que a tradição não é a questão que se altere, mas cresce, vai-se explicitando, tornando-se mais clara. Não é? Eu acho que esta é a ideia de uma verdade como um tesouro, não é? Que se vai passando e que se renova na maneira como também as pessoas o vão abrindo e o vão compreendendo cada vez mais. Não é? Enfim, de algumas das coisas que o Henrique e que a Ana aqui iam conversando, não é? Também já fomos tocando aqui um outro tema que tem muito a ver até com a organização quase que económica das nossas sociedades, o modo como falamos e como nos relacionamos também do ponto de vista da organização do trabalho. Muitas das coisas estavam também já aqui implícitas. Não é? Nós sabemos que o Papa Francisco, uma das coisas em que tem sido muitas vezes crítico, muito ligado a todo ao modo como tem falado da ecologia integral, e ao mesmo tempo é também muitas vezes crítico do modo como se entende as relações económicas, o mercado, que está muito associado a todos estes conceitos de família, até aquilo que falámos no início, de toda a pressão do mercado, naquilo que é também o modo como se organizam as famílias hoje em dia, também está muito relacionado com isto. Não é? Pronto. Eu acho que, enfim, não é assim grande novidade para quem possa já conhecer a Ana e o Henrique, que do ponto de vista mais político se situa mais no campo do centro-direita, para dizer de alguma forma, e muita gente tem, por causa da crítica que o Papa Francisco faz muitas vezes a este modo de entender o mercado, muita gente também já o tem chamado de, enfim, esquerdista e outras palavras assim simpáticas. E eu perguntava-te, Henrique, começava por ti, como é que tu, pegando por um lado naquilo que é a crítica que tantas vezes, através quer da Laudato Si, mas também de outros textos, o Papa faz a este modo de entender o mercado, quer também à tua própria experiência, como é que tu respondes a isto? O que é que tu sentes que no mercado facilita ou não a vida da família, a vida também de transmissão da verdade? Quais é que tu achas que são assim, as grandes inquietações que isto lança? Em relação ao mundo prático das empresas, acho que a Ana saberá dar uma resposta superior à minha. Um ponto prévio. Acho que isso de esquerda e de direita, nós estamos num momento histórico onde isso foi tudo atirado ao ar. Eu acho que daqui a 10 anos nós não sabemos o que é que será a direita ou a esquerda, se continuaremos a usar esses termos, porque está tudo no ar. Está mesmo... Deus, vou usar a imagem da Ana, Deus bateu na mesa, as coisas estão no ar. Porque se me colocares no contexto americano, nos Estados Unidos, nós os dois não estamos à direita, estamos à esquerda. Portanto, respondendo à tua pergunta, uma das coisas boas do mercado é que ele é moldável e tem que ser regulado. Se quiseres, o mercado é o motor do carro, mas não é o motor do carro que manda, é o volante e é o motorista. Menos o do cabrita, não é? Peço desculpa.
E, portanto, o que o Papa Francisco tem feito, a meu ver bem, é que nós chegamos no Ocidente, eu acho que esse é um discurso ocidental, porque se tu falares com os orientais, eles têm uma visão diferente. Eles querem manter o capitalismo que tivemos nos últimos 30 anos. Querem. E eu percebo porquê. Porque eles tiraram centenas de milhões da pobreza com este capitalismo. Nós, no Ocidente, não podemos esquecer disso. Esta globalização prejudicou muito a classe operária. A minha família foi estilhaçada com a globalização. O modo de vida que os meus tios e primos mais velhos, operários, ou, se quiseres, técnicos especializados, foi destruída e milhões e milhões de vidas foram destruídas na Europa e nos Estados Unidos porque houve certo tipo de trabalho foi completamente deslocalizado. Quando nós éramos miúdos, se a televisão se estragava, ias a uma loja e alguém consertava aquilo. Hoje em dia tens que comprar uma nova que é feita. Essa conversa todos sabem, não é? Portanto, nós nunca podemos esquecer quando falamos com um indiano e com um chinês, com um coreano e com um coreano católico, ele vai ter outra visão do capitalismo. Agora, eu acho que, falando no Ocidente, nós temos que mudar as coisas, temos que mudar este mercado, porque é insustentável. Por duas razões. A ambiental, é impossível, e sendo nós católicos, temos de ter um cuidado especial com a criação. Eu não percebo porque é que há, lá está, empresários que são católicos, mas não sei, só são católicos depois das 5, porque até às 5 odeiam o discurso ecologista, mas eu acho que é um valor fundamental, a ecologia, e nós vimos isso com as miúdas, a ecologia é um valor fundamental de educação das crianças. A poupança, ter um cachecol antigo feito pela tua doce e amada sogra, um casaco de lã com borboto, e os miúdos dizem, isso tem borboto, eu não quero nada com borboto. Não. Se queres ser ecológico, usa as coisas com borboto. Borboto, fixe. Poupar água, comer fruta da época. Através da quinta dos meus pais isso é mais fácil. Não vamos importar fruta, comemos a fruta da época, respeitar o ciclo da fruta, comer menos, mas melhor carne. Os meus amigos vegetarianos, que me desculpem, estão errados na ideia de que não devemos comer carne, não devemos, mas têm razão. Há, de facto, qualquer coisa de radicalmente errado na indústria da carne. É o homem a usar a criação na sua componente mais empática, que são os animais, e a transformar aquilo em pedaços de... Nós na quinta, eu gosto de forçar as miúdas a pensar. A Ana não deixa que elas vejam, mas eu gosto que elas saibam que aquela galinha vai ser morta, aquele coelhinho vai ser morto, aquele pato vai ser morto, porque nós temos que saber que aquela carne que foi criada por nós, temos que matar os animais para comer, mas também por isso aquela carne passa a ter outro valor, não só nutricional, mas também de respeito pela criação. Tu não tens de comer carne todos os dias. Um dos conselhos que eu dou às pessoas, acolham a ecologia, porque ela é um valor católico e é uma ferramenta extraordinária para incutir valores certos, como poupança, respeito às crianças. É mesmo, e nesse sentido, deixa-me para acabar, vamos ter que mudar o mercado, ou seja, nós vamos deixar de comprar coisas baratas como compramos. Esse processo já estava em curso antes da pandemia. Ou seja, tu vais à Vorten e compras uma televisão por 100 euros. Isso vai acabar, porque em vez de ser feita na China ou na Índia, vai ser feita em Santa Maria da Feira, ou nos subúrbios de Paris, ou em Hamburgo, e, portanto, vai ter que custar 300 ou 400. E vai dar um emprego decente a pessoas que não tiveram as oportunidades que nós tivemos para estudar e que só puderam ser operários e vão passar a ter uma vida digna
que já tiveram no passado e que agora não têm tido. E eu diria que é engraçado que o Papa, que é muito criticado por vários economistas, tem muita razão. Só que tem um problema de branding, não é? Como vem da América do Sul e vem da Igreja, também é mais fácil dizer isso. Quando as empresas estão a fazer precisamente esse caminho do ESG, do Environmental, Social and Governance, de respeitar... Explica lá isso um bocadinho melhor. Ok. Então, cada vez mais, a União Europeia já está a legislar nesse sentido. As empresas vão ter de cumprir critérios de valor em toda a cadeia, desde a produção, desde a matéria-prima até ao retalho e à venda e à distribuição. Isto significa que, muito provavelmente, os preços da maior parte das coisas que nós usamos vão subir. Vão subir porque nós garantimos emprego decente, porque vamos ser obrigados a provar que garantimos emprego decente desde a pessoa que faz a colheita do algodão até à pessoa que está a vender-me a camisola no supermercado ou na loja onde a estou a comprar. E isto é um discurso que, quer dizer, vai funcionar nos países que puderem pagar isto e que conseguirem garantir a igualdade suficiente para isto. A União Europeia vai fazer esse caminho, os Estados Unidos também. O resto do mundo vai ficar, obviamente, prejudicado por esta forma de proteccionismo. Agora, é verdade que é um reconhecimento de que havia erros de base na forma como a economia estava organizada e, sobretudo, na sua sustentabilidade futura. Chegamos lá de outro caminho, por uma via mais torta de proteger a indústria europeia, que não era necessariamente o melhor caminho, porque não é pelo bem comum, mas chegamos a um resultado, não é? E, portanto, de uma maneira ou de outra, o Papa vai ser provado que tinha razão e que, portanto, há mecanismos de regulação que vão ter de ser impostos. Isto que falávamos agora, de algum modo, liga-se também com aquilo que dizíamos no início, que referia, né? Da mesma forma como, de algum modo, nós, ao esquecermos que somos criaturas, achamos que aquilo que somos, como homens, como mulheres, como pessoas, é totalmente dependente daquilo que nós fazemos, também o modo como nos relacionamos com o ambiente, o Henrique foi aludindo a isso de algum modo, também está relacionado com este esquecimento que somos criaturas. De algum modo, tudo aquilo que é natureza, tudo aquilo que é criação, se transforma apenas num mero objeto que nós podemos manipular, não é? Sim. Enfim, o Henrique falávamos outro dia um pouco, a última vez que estivemos juntos, sobre esta questão da sensibilidade ecológica, que o Henrique também já aludiu. Até que ponto é que sentes, Ana, que o desenvolvimento desta sensibilidade ecológica, mesmo na escola e muito, enfim, na tradição cristã, como o Henrique também já referiu agora, muito ligada à Laudato-Si, mas também na Evangelho Gaudium, e o Papa já referia isso, como é que essa sensibilidade ecológica pode ou não ajudar a desenvolver um sentido de gratidão e de gratuidade que até é importante para aquela abnegação de que o Henrique falava, do não vivermos só centrados em nós mesmos? Eu iria por dois caminhos. O primeiro é muito simples, é o primeiro livro, não é? Nós abrimos e temos todas as fases da criação e, portanto, não há razão para não respeitarmos a criação do mundo nas suas diferentes fases e nas suas diferentes componentes como um todo. Mas se calhar depois realçava o último ponto, que é depois Deus criou o homem e a mulher. No outro dia eu estava a assistir à catequese da nossa mais nova e a catequista estava a propor aos miúdos boas ações para o Advento. E todos eles, quando pensaram em boas ações, eles estão a ser muito, muito endoutrinados nesse sentido. E, portanto, todos eles diziam não deitar lixo para o chão, não pôr o plástico no amarelo, e era tudo muito neste sentido. E tinham-se esquecido que a boa ação pode passar só por ajudar o outro a levantar-se do chão. Esqueceram-se completamente. Estavam muito preocupados com o planeta e muito pouco preocupados com quem vive no planeta. E esse é um risco muito grande. Ainda assim, diria que esta é uma oportunidade única, porque a partir do momento em que criamos uma consciência tão aguda, tão sincera, de que os recursos do planeta nos são dados por Deus e que Deus gosta tanto de nós, que nos deu um planeta tão bonito e para cuidarmos,
a ideia é muito mais fácil passar para este ponto que eu estava a dizer agora mesmo, que é para cuidarmos. E é muito fácil explicar isso às crianças. E é um discurso a que aderem muito bem e com muita facilidade. Até porque pressupõe logo a ideia de que temos que estar gratos pelo que temos, que nos é dado, somos gratos e é grátis que nos é dado, mas que por ser grátis temos um dever de cuidar e um dever de responsabilidade. E acho que é uma oportunidade extraordinária na educação. Se me permites, neste ponto, é um pau de dois bicos. A usar a ecologia como valor de educação. O primeiro é isto, é o que a Ana acabou de dizer. Respeitar a criação, que nós não somos criadores, somos criaturas. Se quiseres, somos o shepherd, o mordomo da criação, o ator principal da criação, mas também somos criaturas. E aquilo que me parece que o Papa tem dito sobre isto é, pelo menos é da minha leitura, nós temos que transformar o desperdício num pecado. As pessoas têm que perceber que quando desperdiçam, estão a pecar no sentido mais teológico do termo. Acho que é essa a intenção do Papa. Mas depois tem o outro lado. Porque há muito ambientalismo que é anti-homem, é anti-humanismo. Há anúncios até na CNN onde tu vês paisagens maravilhosas e há um voz-off, e esse voz-off é a natureza, a dizer: eu não preciso de ti é o homem. Eu já extingui os dinossauros, também te posso extinguir. Tu não és nada. Temos de ter muito cuidado com isso. Há a reboque do ambientalismo um discurso anti-humanista. E aí a Igreja tem, a meu ver, um papel fundamental que é, como disse a Ana, ecologia com o homem lá dentro. Até para percebermos uma coisa. Até para percebermos a dimensão bela da humanidade acompanhada por Cristo. Dou-te um exemplo muito prático. Lá na Quinta, as miúdas veem a natureza brutal, tal como ela é, e que não veem na televisão. O BBC Vida Selvagem não é como no meu tempo. No meu tempo, os documentários de vida selvagem eram brutais. Tu vias o estado da natureza. E o estado da natureza é brutal. É cruel. Hoje em dia, o que os miúdos veem nas televisões é uma natureza transformada em Disneylândia. E o que é que elas veem na Quinta? Veem o gatinho da minha mãe, que é basicamente um gato selvagem, a ir aos ninhos e a comer os passarinhos. E elas tiveram um momento de indignação moral, pegaram na vassoura, foram correr atrás do gato, porque ele não podia comer os passarinhos. O que é que elas aprenderam aí? Duas coisas. Que a natureza é brutal, é mesmo brutal, e que a humanidade é superior à natureza, porque só nós é que temos esta indignação moral. As pedras não têm, os animais não têm, os robôs não têm. Somos nós, seres humanos, de preferência acompanhados por Cristo, convém sublinhar, entre parênteses, que nos indignamos perante aquilo. O gato não podia comer os passarinhos indefesos. O porco não podia passar, está a comer erva e come um patinho pequenino como se fosse erva. Só nós é que sentimos aquele sobressalto moral. Não é a natureza. A mãe natureza é bruta, inclemente. E a nossa história como humanidade, sobretudo a partir da revelação, é irmos em direção a um estado de direito e deixarmos o estado da natureza. Daí usar sempre a palavra ecologia, que é o homem dentro da criação, e não a palavra ambientalismo, que eu sinto no discurso público, que é um ambientalismo que é contra o homem, que é contra aquilo que o homem faz. E repara, durante a pandemia, eu até mandei tive para atacá-lo publicamente, mas como eu respeito bastante, enviei só um mail a um grande ecologista da nossa praça. Tu disseste mesmo aquilo, e eu ouvi na Renascença, que no fundo a pandemia era uma coisa porreira, porque como a civilização parou, deixámos de poluir, os animais entraram nas cidades e havia peixinhos em Veneza e não sei. Tu disseste mesmo isso. É que estão a morrer milhões de pessoas.
E vão morrer mais de outras doenças, não só da Covid. E há a pobreza humana. Portanto, equilibra lá, se faz favor, se não te importas, a ecologia com a civilização humana. Repara, o Thomas Malthus, nós já tivemos este momento pré-malthusiano. Também se dizia que no século XVIII para o XIX que não ia haver recursos suficientes para a humanidade crescer. Chegámos aqui. E através dos nossos recursos, através do livre-arbítrio que nos é dado por Deus, vamos resolver isto. Mas é o homem, e não contra o homem. Foi um bocadinho também esta ideia da ecologia integral que o Papa Francisco fala muito, não é? Nunca extrapola as coisas como se as coisas pudessem estar desligadas umas das outras. Enfim, já temos aqui várias provocações, como eu dizia há pouco, muitos destes temas de ecologia, da família, depois estarão também presentes ainda nas conversas que ainda vamos estar hoje. Nós estamos aqui a começar-nos a aproximar-nos do fim da nossa conversa, mas também gostava muito que pudéssemos terminar esta conversa com um tom mesmo de esperança. Não é? Nós estamos num momento em que vivemos esta experiência sinodal que a Igreja nos propõe, que tem muito a ver com este convite a vivermos uma atitude de escuta, não é? E com a capacidade de caminharmos juntos. Não é? E um pouco esta pergunta, não é? Se calhar quase que a pergunta sinodal, se sentem que a Igreja tem sabido caminhar juntamente com a realidade das famílias, não é? E o que é que pode fazer mais para que isso seja possível? A que realidade é que pode estar mais atenta? E deixo a pergunta da esperança para a última e para terminarmos, para finalizar. Muito bem. Ana, queres começar? Eu diria que a Igreja tem feito um caminho muito grande. Nós é que temos sempre muita pressa e estamos sempre a correr. E diria que este momento do Sínodo é particularmente desafiante. Eu comparo um bocadinho a um programa que nós temos, que eu tenho no meu trabalho, que é o Client Feedback Program, que é uma coisa que a maior parte das empresas tem e é aquilo que nos leva a fazer uma carinha feliz ou infeliz quando vamos fazer as compras, mas com uma entrevista e com perguntas. E o risco de fazermos perguntas é não querermos ouvir as respostas. Não queremos ouvir as respostas e não queremos agir de acordo com as respostas, porque depois levamos muito tempo a reagir, muito tempo a aceitar, até porque, quer dizer, acho que falo por mim, mas a humildade não é a característica mais valorizada hoje em dia, nem aquela que mais abunda. Mas diria que um bocadinho no seguimento do que o Papa tem dito. O Papa dizia no outro dia, no Dia das Comunicações, que depois do tempo do ver e de vermos as coisas, era agora o tempo de escutar. E esse é o grande desafio que a Igreja tem, suponho eu, que é escutar e saber escutar, ou seja, saber ouvir o que lhe estão a dizer. Não quer dizer, muito pelo contrário, que vá reagir logo, nem creio que o deva fazer. Mas parece-me que este sínodo e a forma como está a ser aberto aos leigos já é um sinal muito importante desta escuta ativa, de uma escuta que se propõe a ser empática, a ouvir, a tirar notas, para depois se ver de que forma é que cresce, de que forma é que anda para a frente. Quero pegar por uma ideia que a Ana evocou, que é o tempo da Igreja não é o tempo, não é o nosso tempo. Se quiseres, a Igreja é um porta-aviões. Aliás, não é um porta-aviões, são 12 porta-aviões. Uma vez em Washington, tive a conversa com um vice-almirante, não o das vacinas, um vice-almirante, ou um almirante mesmo, que ele comandou um porta-aviões. Ele conta esta história muito engraçada, porque ele estava a voltar para trás, a esquadra estava a voltar para trás, e de repente recebe o presidente liga, tens que voltar. Não, há aqui um problema, tens que voltar. Volta para o mesmo sítio rapidamente. E ele vira-se ao presidente. Sabe quanto tempo eu preciso para fazer a marcha atrás do porta-aviões? Eu acho que a igreja é isto, demora muito tempo. É uma esquadra de porta-aviões. Tem o porta-aviões,
tem o navio de abastecimento, tem a fragata, tem os não sei quantos submarinos por baixo. E mexer isto tudo, às vezes, eu confesso, é penosamente lento. E às vezes eu estou a ver o desastre. Como a igreja se move em câmara lenta, eu já estou... Vai dar disparate. Porque se move muito devagar. Eu, uma vez, num evento assim parecido, eu disse, aqui com a Rita Carvalho, disse que a igreja precisava de ser muito mais ágil ao nível da comunicação. Muito mais ágil. Porque o ambiente atual é de gazelas, ou daquelas lanchas super rápidas, e nós estamos num porta-aviões a gasóleo que se mexe muito devagar. Mas, posto isto, eu acho que tem sabido ouvir. Eu acho que aquilo que se está a passar agora na Igreja Portuguesa com a Comissão para os Abusos é um exemplo. É um exemplo daquilo que o Padre Frazão disse de manhã. Há um caminho a fazer sobre homossexuais, recasados, mulheres, e está a ser feito. É feito neste tempo. Se quiser um tempo chinês. Por outro lado, o risco da asneira é menor. Está aberto a debate isso. Muito bem. Se calhar, enquanto peço ao Diogo para ir começando aqui a preparar a nossa aplicação, então esta última pergunta que fazia, não é? Depois de tudo isto que falámos, não é? O que é que vos faz olhar com esperança para o mundo e para a Igreja neste tempo? O que é que vos dá esperança quanto àquilo que pode vir a ser também o futuro da vossa família e das vossas filhas? Começo eu. Eu acho que tudo. Eu acho que olhar para a frente é muito, infinitamente melhor do que alguma vez foi. Há bocado tive uma conversa com uma menina que está aqui na sala, a Carolina, que me dizia: tu tens tanta sorte de ser mãe em 2021. Epá, pois tenho. Apesar de todos os desafios, eu frequentemente digo à minha mãe: bolas, no teu tempo era muito mais fácil. Não havia metade dos dramas e das questões com que nos defrontamos. É verdade. Mas também temos tantas mais ferramentas, temos tantos mais instrumentos para lidar com isto, que acaba por ser muito fácil olhar para a frente com um sorriso e com bastante confiança. E diria que também, sobretudo pela maneira como vemos tudo a mexer, tudo... Há bocadinho, hoje de manhã também o Padre Zé Fazão dizia: não é abraçar o novo por ser novo, não é. Mas é estarmos abertos a compreender que o novo tem lugar na nossa vida e que não nos deve assustar. Acho que a esperança pode ser... É sempre um dever moral. A esperança é um dever moral. Naquelas 3 virtudes, a fé, a caridade e a esperança para mim é fundamental porque é uma ação prática. Tu podes ter fé, é uma fé teórica. Podes fazer caridade, vou dar ali uns saquinhos à igreja, mas podes não sujar as mãos. Assim. A esperança implica um compromisso total com a realidade. E, neste caso, educar as crianças na esperança. Implica uma ação. E aqui deixa-me 2 exemplos. A ideia macro é: nós temos o dever da esperança porque nós somos gerações privilegiadas. O tempo histórico que nós vivemos, desde o final da Segunda Guerra até agora, é dos melhores, se não é o melhor tempo de sempre da humanidade. Os avanços tecnológicos, a paz que nós temos. Nós não temos uma guerra a sério desde 45. Nós não sabemos a sorte que temos por ter vivido este tempo. Então, os anos 90, então, meu Deus, quer dizer, muito próximo daquilo que seria uma utopia aqui na Terra. Prosperidade, paz.
As pessoas, e hoje em dia, quando eu digo isto, as pessoas ficam chocadas porque estão viciadas num discurso apocalíptico que foi reforçado pela pandemia. Há na cultura ocidental deste século uma obsessão com os mundos apocalípticos, os zombies e os Mad Max. E há um filme, uma série, um livro que sai todas as semanas sobre esses mundos destruídos. Quando a nossa realidade é o oposto disso. Nós somos gerações privilegiadas desde 45. E por essa razão ainda temos em mais o dever moral da esperança. Porque nós num ano temos vacinas para a pandemia. Num ano estamos todos vacinados. Como é que não temos o dever da esperança? E continuamos encafuados no pessimismo. Aí vem uma nova variante. Caramba, estamos todos vacinados. Podemos avançar para a frente com esperança na nossa capacidade de resolver os assuntos. Isto é o primeiro ponto, é o macro. No ponto micro, da esperança dentro da igreja, da nossa família, a Sofia, a nossa mais velha, é acólita na igreja. É acólita. Eu espero que quando ela for adulta possa fazer homilias. Não acabou. Eu espero que ela, quando for adulta, possa fazer homilias. E espero que as minhas netas possam ser padres como tu. Muito bem, então olhem, agora convido-vos a olharmos aqui para trás. Temos ali verdade, beleza, esperança, desafio porta-aviões, assim como algumas das palavras que ficam. Reconhecem-se no que ali está? Porta-aviões. Eu gosto que o borboto seja uma palavra tão importante. Borboto, está ali o borboto também, muito bem. Empatia. Olhem, eu acho que ainda relacionando também com a desesperança, mais do que a falta de esperança, a desesperança é a questão do sentido. E de nós termos tanta dificuldade em dar sentido às coisas. E aí lá está, são as instituições de que falávamos, é encontrar sentido nos vizinhos, na família, na comunidade, na igreja e na família, é a última análise. Muito bem, muito obrigado. Eu fico com esta ideia de, enfim, quando penso na verdade, ajuda-me sempre a dizer isto, não é? Nós não temos a verdade é que nos tem a nós, e creio que talvez uma das dificuldades que nós temos hoje também na resposta a este mundo tão fragmentado uma das sensações que pode ser nós queremos ser donos da verdade porque quase que nos queremos agarrar a ela e cristalizá-la, não é? Mas tudo aquilo que nós cristalizamos com as nossas ideias, com os nossos sentimentos, transforma-se num ídolo, não é? Então, para que a verdade possa ser inapreensível porque é reflexo de quem é Deus, também temos que ir continuando a fazer este caminho, que é um caminho de perguntas, de questões e de olhar o mundo com a consciência de que nunca vamos ser capazes de dar conta dele de uma vez por todas, e ainda bem que assim é. O que torna isto muito mais divertido. Muito mais.